Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Ontem nós iniciamos o programa anunciando o decreto do governador Elmano de Freitas, decretando ponto facultativo o expediente do dia 8 de junho, amanhã, em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, sediados nos municípios do estado. E eu deixei de dizer uma coisa muito importante para os fortalezenses. E prossegue a ementa do decreto do governador. É ponto facultativo estadual em todos os municípios do estado do Ceará, com exceção de Fortaleza. O decreto do governador não contempla o ponto facultativo para Fortaleza. Se a prefeitura não fizer um decreto próprio, o prefeito Sarto anunciou ontem em suas redes sociais que seria ponto facultativo na sexta-feira. Não falou em relação a amanhã. Se não sair o decreto sobre estabelecendo o ponto facultativo no município de Fortaleza amanhã, o expediente será normal em todas as repartições públicas municipais e também estaduais, porque o governador diz que o ponto facultativo é em todo o estado do Ceará, exceção de Fortaleza. Então, os órgãos da administração pública estadual, se o prefeito não decretar ponto facultativo amanhã, eles também terão que funcionar. Muito bem. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que cria o Programa de Geração Distribuída, PGDU, Programa de Geração Distribuída, a fim de garantir recursos para a instalação de sistema de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis nas universidades públicas e nas entidades a elas vinculadas. Só assim, talvez, o governo do estado do Ceará venha a fazer uso de energia renovável nos seus próprios. Até o momento, nós temos grandes espaços dos governos estadual e municipal que bem poderiam já estar sendo atendidos com energia solar e nada existe nesse campo. A Assembleia Legislativa renovou um contrato de aluguel de veículos no valor de 6.666.029,28. Este valor a Assembleia vai pagar até maio do próximo ano para ter carros alugados que servirão aos deputados estaduais. Se fizermos uma contazinha simples, cada deputado vai ter direito a alugar um carro, a Assembleia pagando mensalmente aproximadamente R$ 120 mil, o preço de 2 carros 0 quilômetro dos mais simples.
segundo a nova tabela anunciada pelas agências revendedoras de veículos, com base no programa do governo que reduziu o preço dos carros populares novos. Muito bem. O secretário da Fazenda Estadual, Fabrício Gomes Santos, foi ontem à Assembleia participar de uma audiência pública na Comissão de Orçamento do Legislativo Estadual para cumprir determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. O secretário, a cada 4 meses, a cada quadrimestre, tem que ir à Assembleia participar de uma audiência pública onde ele destaca a receita e despesa do Estado naquele quadrimestre. O secretário Fabrício falou sobre a arrecadação e despesas do Estado do Ceará dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, correspondente aos 2 primeiros bimestres do ano. O secretário, a audiência pública foi comandada pelo deputado estadual Sérgio Aguiar, que é o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia. E o secretário Sérgio Aguiar começou os trabalhos indagando ao secretário sobre a inadimplência do Estado com relação a contratos com prefeituras municipais e também a paralisação de obras do Estado. Vamos ouvir a indagação do deputado e a resposta do secretário. É importante fazer esse registro que nós estamos aqui, e isso ocorre a cada 4 meses, aproveitar para saudar toda a imprensa aqui presente, para que as pessoas possam tomar conhecimento daquilo que o Estado do Ceará tem produzido através das suas receitas e despesas a cada quadrimestre. Desta feita, é o primeiro quadrimestre de 2023. Neste ato, o secretário Fabrício Gomes apresentará esse relatório já pertinente ao atual governo do Estado, ao governo do governador Eumano Freitas, que assumiu há pouco mais de 5 meses, mas que, dentre as suas responsabilidades, está justamente a de tornar público e dar conhecimento à população do nosso estado do Ceará sobre a quantas anda o desenvolvimento da qualidade das receitas e também da qualidade das despesas. E aí eu falava há pouco aqui com o secretário, mas já deixo uma pergunta inicial, e aqui baseado naquilo que vejo aqui o prefeito Tonhão do município de Pacujá, é de que muitas já foram as discussões que ocorreram entre os entes conveniados, em especial as prefeituras municipais, com a Casa Civil, com a coordenação política do governo do Estado do Ceará, a perspectiva de liberação de limites, e quando se fala em limite, creio eu, que é o limite orçamentário para que as receitas possam ser classificadas e, em seguida, transferidas aos municípios, que são entes conveniados. Muitos deles encontram-se com obras paralisadas por todo o estado do Ceará, e não apenas os governos municipais, mas temos notícia também das próprias ações e obras das secretarias, que são secretarias fim do nosso estado, como é o caso da SOP, como é o caso também da Secretaria da Cidade, Secretaria de Esporte, na construção das arenias, dentre outros. Então, secretário Fabrício, a gente já quer, na sua explanação inicial, apesar de apresentar os grandes números, mas que também possa dar uma resposta para que as populações municipais, que compõem quase 9 milhões de cearenses, conforme o último censo, possam ter ciência daquilo que se passa.
Sem mais delongas, passo a palavra ao secretário da Fazenda, Fabrício Gomes dos Santos, que irá fazer a sua explanação. Em seguida, os senhores deputados, por ordem de inscrição, farão os seus posicionamentos e as suas indagações, conforme seja o caso. É um prazer estar aqui apresentando os números do Estado do Ceará, mostrando que é um Estado equilibrado, um Estado que persegue a sustentabilidade fiscal, mesmo diante de alguns desafios que temos no ano de 2023, e ressaltar também a importância da transparência, da população estar sempre atenta a números, a divulgações, a dados. A Secretaria da Fazenda tem um corpo técnico extremamente qualificado, uma assessoria de comunicação muito bem qualificada. Qualquer dúvida, qualquer problema que queira dirimir, pode procurar a Secretaria para que a gente possa resolver e mostrar a realidade dos fatos. Por que é que eu falo isso? Porque... Bom, o secretário, na verdade, não respondeu à indagação feita pelo deputado estadual Sérgio Aguiar. Ele tergiversou. Convém registrar que nessa audiência pública, pelo menos até onde eu participei e acompanhei, nenhum deputado de oposição esteve lá questionando o secretário. O secretário, embora não tenha esclarecido o que alguns curiosos gostariam de saber, foi muito louvado por alguns dos deputados estaduais ligados ao governo do Estado do Ceará. Bom, ainda sobre a presença do secretário Fabrício Gomes Santos, secretário da Fazenda do Estado, lá na Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, nós registramos que não tinha ninguém da oposição lá, e o secretário só foi louvado por alguns incensadores, deputados estaduais governistas. A situação do Estado, realmente, como nós dissemos aqui, o Estado está falido. O Estado arrecadou menos impostos e taxas nos 4 primeiros meses do que gastou. Ele foi ajudado pelas transferências obrigatórias, no caso, o Fundo de Participação do Estado. Não fora isso, nós estaríamos numa situação péssima. O secretário disse que a queda de arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o principal imposto arrecadado pelo Estado, tanto faz o do Ceará como qualquer um outro estado brasileiro. O ICMS é o imposto que é arrecadado pelo Estado. O secretário disse que a queda na arrecadação foi de 5%. 5% é um percentual muito elevado no montante de recursos dos impostos estaduais. Ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados, ontem publicado, encerra a questão do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A Câmara dos Deputados declarou nesta última terça-feira a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cassação teve origem em ação movida pelo Partido da Mobilização Nacional e pela Federação Brasil da Esperança. A ação argumenta que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República enquanto estavam pendentes sindicâncias para apurar reclamações sobre sua conduta na Operação Lava Jato. Essas apurações poderiam levar um ou a mais processos administrativos disciplinares que o tornariam inelegível se fosse condenado. A nomeação do suplente que vai ocupar a vaga de Dallagnol ainda depende de decisão judicial, pois há uma disputa entre Itamar Paim, do PL, e Luiz Carlos Wally, do Podemos. Em nota oficial, a Câmara dos Deputados explica as hipóteses de perda de mandato e esclareceu seu papel em cada uma. Bom, nós já vimos que não seria outra
a decisão da Câmara dos Deputados, se não confirmar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Do contrário, nós teríamos, então, uma ruptura no sistema democrático brasileiro de respeito às instituições e aos poderes. A decisão de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol foi, como já registrou a matéria, do Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha suja ou ficha limpa, como se queira dizer. O detalhe aí é que o partido do Deltan perdeu não apenas o deputado, perdeu a vaga de deputado. Por que perdeu a vaga de deputado? Porque o normal seria, com a cassação do mandato de Deltan, o suplente, o primeiro suplente do partido, ser efetivado na vaga. Acontece, porém, que a legislação eleitoral diz que suplente só pode assumir o mandato se tiver ao menos 10% dos votos do coeficiente eleitoral. E o partido do Deltan só elegeu ele próprio, com uma boa margem de votos, algumas centenas de milhares de votos. Os suplentes ficaram cada um com uma migalha, nenhum alcançou os 10% do coeficiente eleitoral, portanto, o partido não tem direito à vaga. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre marco temporal das terras indígenas. O processo que motivou a discussão trata da disputa pela posse da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina. A área é habitada por três povos indígenas e a posse de parte da terra indígena é questionada pela Procuradoria do Estado. O STF rejeita a denúncia contra o presidente da Câmara Federal. A defesa de Arthur Lira declarou no processo que as investigações não foram capazes de comprovar que o deputado agiu no sentido de receber e que as acusações foram baseadas somente na palavra de um delator conhecido por ser inimigo do deputado. O Ministério da Educação prorroga consulta pública sobre a reforma do ensino médio. Em carta conjunta, as entidades solicitaram ao ministro da Educação, Camilo Santana, a prorrogação dessa consulta para que sejam garantidas as condições necessárias para a aplicação de todos os instrumentos de escuta e a mais ampla participação social. O senador Eduardo Girão critica gastos do presidente Lula com viagens ao exterior. Para ele, o presidente deveria dar o mínimo de exemplo de respeito aos recursos públicos, já que 30 milhões de famílias brasileiras dependem do auxílio mensal do governo para sobreviver. E após denúncias de sumiço da prefeitura, a deputada defende pai e prefeito de Limoeiro do Norte. De acordo com Juliano, o gestor municipal estaria sofrendo perseguições políticas de opositores locais. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete, que é também dos outros jornais sobre economia, que a inflação desacelera e fica com 0,23% em maio em 12 meses. Esse índice acumulado cai para 3,94%. Esse resultado veio abaixo do previsto pelo mercado financeiro, que projetava uma inflação de 0,33%. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Malu Gaspar, falando que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tinha minuta no celular para convocar exército. Segundo Moraes, novo conjunto de mensagens traz documentos que dariam suporte jurídico a um golpe. E também temos que ONG diz que Lula não tem posições consistentes com direitos humanos após o presidente defender Nicolás Maduro.
Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a Polícia Federal quebra sigilo de celular de assessor de Arthur Lira e encontra grupos sobre kit de robótica. Luciano Cavalcante, cuja exoneração foi publicada na última segunda-feira, é suspeito de ter recebido dinheiro em um motel. E o senador Alcolumbre trata com Lula sobre sabatina de Zanin e negocia nomeações. O senador entrega ao governo uma lista de indicações para o cargo no Supremo Tribunal Federal. Bom, essa última manchete aí é o que deixa enodoado a política brasileira. É a história do toma lá, da cá. Pode até nem ser na proporção que nós noticiamos, porque nós noticiamos depois de um meticuloso trabalho de investigação, porque todos eles procuram esconder a realidade. Mas é fato que em todas as votações no Congresso há esse toma lá, da cá. Os deputados e senadores ficam cobrando as promessas feitas pelo governo federal com relação a interesses pessoais e políticos deles e deixam exatamente para a última hora para encostar a corda no pescoço do governo. Agravo regimental. O recurso de que falamos aqui recentemente foi apresentado pelos deputados estaduais cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, Silvana Oliveira, Carmélio Neto, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Esse é um recurso que não diz nada. É um recurso de ganhar tempo para preparar o outro recurso, que seria o recurso da apelação. Esse recurso, que chama-se de agravo regimental, é apenas cobrando esclarecimentos de alguns termos do acórdão que resumiu a decisão que cassou o mandato desses 4 deputados estaduais do PL. Quando o Tribunal Regional Eleitoral decidir sobre esse agravo regimental, lá pelo mês de agosto ou setembro, aí os 4 deputados poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Este, sim, o TSE, tem o poder de reformar a decisão do TRE cearense e, se for o caso, suspender ou anular a decisão que cassou o mandato dos deputados estaduais. Mas é muito difícil disso ocorrer. Os deputados têm que se socorrer realmente com a aprovação da PEC da anistia. A PEC da anistia que está tramitando na Câmara dos Deputados, esta sim resolve o problema, porque anistia todos os crimes cometidos nas eleições de 2022 e ainda anistia os partidos em relação a dívidas. Em relação a dívidas, que são muitos milhões de reais que os partidos devem, por decisão da Justiça Eleitoral, teriam que devolver do fundo partidário. Então, a PEC anistia nos últimos 15 anos os partidos que cometeram esses ilícitos na área pecuniária. Quanto à cassação do mandato dos deputados, que foi por desrespeito à lei das cotas, a PEC anistia os crimes cometidos apenas nas eleições de 2022. Os deputados vão ter que aguardar a decisão ou do Congresso Nacional aprovando a PEC ou do Tribunal Superior Eleitoral,
alterando a decisão do TRE cearense. Até lá, eles continuarão exercendo o mandato e, se for o caso, quem quiser pode disputar mandatos de vereador ou prefeito nas eleições do próximo ano, pois a cassação dos mandatos deles não os torna inelegíveis para disputas futuras. Mas nenhum deles tem esse propósito de disputar a eleição municipal do próximo ano. O deputado federal André Fernandes comemorou ontem mesmo a decisão do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, deputado Arthur Maia, que indeferiu o pedido de seu afastamento da CPMI sob a alegação de que ele está sendo investigado como um dos incitadores do movimento de vandalismo registrado em Brasília no dia 8 de janeiro. Vamos ouvi-lo. Pessoal, estamos aqui, sessão da CPMI. Nesse momento, o presidente Arthur Maia acaba de indeferir o pedido do PT, onde fez uma questão de ordem, tentando me retirar da CPMI do 8 de janeiro, alegando que eu estou sendo investigado no STF, por isso eu não poderia participar. Foi indeferida, é oficial, continuarei participando normalmente da CPMI do 8 de janeiro. Ó, inclusive, tá ali, ó. Senador ali, ó. Tá com raiva que eu vou participar. É oficial, vou participar. Olha lá, ó. Randolfo Rodrigues, tá com raivinha. É oficial, segue o jogo. Bom, a propósito, depois de definido o esquema de trabalho da CPMI na sessão de ontem, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Investigação, o deputado Arthur Maia, falou do curso da investigação. Vamos ouvi-lo. E num acordo entre governo e oposição, conseguimos fazer esta combinação de que na terça-feira da semana que vem e na quarta-feira da semana que vem e na quinta-feira da semana que vem, nós apreciaremos cerca de 200 de requerimentos de pedidos de informação. E esse pedido de informação vão dar substância, inclusive para que possamos inquirir melhor os convocados. E também a convocação e convite de cerca de mais 40 pessoas. E isso, sem dúvida, dá o pontapé inicial nas investigações propriamente ditas. É uma demonstração clara de que essa CPI vai trabalhar e vai trabalhar muito. Como presidente, eu já quero antecipar que serão mantidos esses dias de terça e quinta-feira como reuniões ordinárias da CPMI. No futuro, se vermos que há uma dificuldade de tempo, poderemos incluir mais um dia na semana para que todos os que sejam convocados e convidados possam, de fato, serem ouvidos. Então, é uma situação importante de ser registrada. Bom, quem está eufórico com o relatório da reforma tributária, o relatório parcial, apresentado ontem pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Quem está eufórico é o deputado federal cearense Mauro Benevides Filho. Mauro Filho é um dos integrantes da comissão especial com maior destaque no trabalho de preparação desse projeto da reforma tributária. O relator disse ontem que está no seu relatório a obrigatoriedade de proprietários de iates e aeronaves pequenas ou grandes de pagarem o IPVA, o mesmo imposto que quem tem veículo automotor, a partir de moto, paga nos seus respectivos estados. Essa ideia de taxar iates e aeronaves
é do deputado federal Mauro Filho já há alguns anos, e isso fazia parte do projeto econômico do candidato a presidente da República, Ciro Gomes, já há umas 2 eleições presidenciais. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Até amanhã.